Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Simone Lopes. Olá, Muito bom, eu sou Ivânia Baques e hoje temos um convidado mega especial, um comunicador de primeira linha. Apresenta ele, Simone. Bom, nós temos esse nobre convidado, Wiltor Momba, que ele é formado em jornalismo pela PUC, trabalhou na Folha da Tarde e também depois, mais adiante, foi transferido para o Correio do Povo, onde está até hoje, é um colunista esportivo, diretor também, editor-chefe de esportes, secretário de redação e colunista e blogueiro também da coluna que ele assina. Ele também atuou na TV Guaíba durante alguns anos e também foi comentarista do Terceiro Tempo. Ele também é autor do livro Quando o Corpo Grita, Síndrome do Pânico, em que ele relata o convívio com a doença, e também do livro Partidas, junto com o Dr. José Facundo de Oliveira e a Cláudia Schroeder. Olá, Hilton, seja muito bem-vindo. Nós gostaríamos que tu compartilhasse um pouco aí das tuas experiências, pode começar um pouco falando do teu primeiro livro, Quando o Corpo Grita, que foi uma experiência muito interessante, através das palavras e de colocá-las, expressá-las, tu conseguiu, né, a gente conversou aí em alguns momentos, entender o que é que se passava contigo, e também aí isso até resultou num livro, e depois já veio outro livro, e depois viram outros livros. Tudo bem, Hilton? bom dia, Simone, bom dia, Ivânia, bom dia a todos. Esse livro, Quando o Corpo Grita, esse livro levou uns 35 anos, mais ou menos, para ser escrito, porque eu sofria de síndrome de pânico, só que eu não sabia, e isso tem uns 40 anos. Eu fiquei 7 ou 8 anos, mais ou menos, batendo na porta de médicos, indo a cardiologistas, e eles não conseguiam diagnosticar a doença, não é? A minha esposa, Judite, isso eu relato no livro, né? Eu tive um ataque violento num sábado, um dia de semana, e aí eu pensei bobagem, porque eu estava tendo ataques muito repetitivos. E ela disse, quem sabe isso não é síndrome do pânico, não é pânico. E qual é a bobagem que tu pensaste, Hilton? Olha, eu não uso a palavra... Eu reluto em... O Facundo sempre diz uma coisa. Quem padece dessas doenças não quer se matar. Quer que acabe o padecimento. Só que algumas vezes a única forma de acabar com o padecimento, não é? Não tem outra forma. Essa que é a questão. E eu estava tendo crises repetitivas. E no meu caso acontece o seguinte: o meu cérebro dispara uma mensagem que eu estou morrendo. E eu estou literalmente morrendo. Eu não tenho mais ar. Eu não consigo pensar em água, por exemplo. Eu tenho que sair de casa, caminhar do jeito que eu estou. E eu li na época, quando eu soube que essas crises duram 1 minuto, 2 minutos. Não, eu tive crises de 5, 6 horas. Não é? Aí eu disse para a Judite, não pode ser pânico. E eu tinha um preconceito muito grande em relação a psiquiatra, não é? Muito grande, me criei no interior quem curava psiquiatra era louco, não é? E aí eu fui no primeiro médico, eu sentei, falei com ele disse, tu tem síndrome do pânico. Essa é a notícia ruim, a notícia boa é que com comprimido tu trata. Eu não posso te tratar porque eu tenho uma pessoa já conhecida tua aqui, por questões éticas eu vou te recomendar um outro psiquiatra, que é o José Facundo, que acabou escrevendo o livro comigo. Aí eu fui no Facundo e relatei para ele, ele disse, é pânico, tu tens síndrome do pânico. Nós vamos fazer o seguinte, vamos ficar uns 6 meses tratando com comprimido, para apagar esse incêndio, para apagar este fogo. E depois nós vamos ver, com o andar da carruagem, como é que as coisas vão se comportar. Bom, os comprimidos realmente funcionaram. Todo comprimido tem um efeito colateral ou outro, todo comprimido. Não é?
funcionaram, mas tinha alguns efeitos colaterais. Aí eu fui no Facundo, relatei, eles vão fazer o seguinte, Hilton, isso depois de 6 meses, vamos tirando aos poucos o comprimido e vamos descobrir, com o tempo, os gatilhos desse teu pânico. Eu tenho um capítulo no livro, Quando o Corpo Grita. Essa capa aqui, eu vou mostrar, a capa é do meu filho, do Lucas, que tinha 10 anos quando ele fez, não é? E com o tempo, mas é muito tempo, eu estou consultando com ele há mais de 30 anos, não é? Eu fui descobrindo que toda vez que eu ficava sozinho, a chance de eu ter um ataque de pânico era muito grande. Toda vez que eu ia a Garibaldi, onde eu passei a minha infância, a chance de eu ter um ataque de pânico era muito grande. E eu fui percebendo isso e fui me prevenindo, eu fui pegando pelo rabo as crises. Ou seja, antes de ir a Garibaldi, eu tomava um comprimido já, um dia antes. No tempo que eu permanecesse lá, eu me medicava. Quando eu voltava, eu não me medicava. Toda vez que a Judite saía de Porto Alegre e vinha para a praia e eu ficava sozinho, eu tinha pânico. Então, ela me avisava na segunda-feira, ó, Hilton, na sexta eu vou para a praia. Aí na quinta eu já começava a me medicar, até ela retornar. Então eu fui descobrindo formas, domestiquei a síndrome do pânico, domestiquei ela, embora às vezes ela se rebela, não é? E ela não tem datas para se rebelar. Eu posso ter um ataque agora aqui. Mas ela não avisa. Ela não te avisa. Eu descobri na minha respiração se vai disparar o gatilho ou não. Aí eu já me previno. Então, esse método, essa forma que eu encontrei de conviver com a doença, eu relato no livro, não é? E esse livro tem vendido muito e tem sido muito importante. Esse livro, na verdade, era para ser escrito. Esse livro eu escrevo e o Facundo, com Gildo Katz, que são 2 psiquiatras, fazem um capítulo da doença na visão de Freud, que Freud também sofria de síndrome do pânico. Esse livro era para ser escrito por 3 pessoas, eu e mais 2 pacientes do Facundo. Eu terminei a minha parte e os outros 2 terminaram a parte. E aí um deles entrou em contato comigo e disse, Hilton, nós vamos assinar como pseudônimo, né? Eu disse, não, eu vou assinar como Hilton Bomba, meu nome, eu vou assumir. Já conversei com a minha família disse ok, ela não vê problema nenhum em eu revelar isso aí. Aí os outros 2 recuaram. Envergonhados. O medo da exposição. O medo da exposição. Aí, o curioso, a comparação que eu faço, ela é um pouco grotesca, mas as pessoas, elas não se inibem e não têm constrangimento nenhum em dizer, por exemplo, eu tenho um problema no coração. Eu tomo um comprimidinho, o médico achou um entupimento numa veia aqui. Bom, por que o constrangimento de eu dizer que eu tenho uma falta de serotonina e tenho que tomar um comprimido se o coração é investigado e é visto aonde ele tem o problema, e se aqui nós temos trilhões de neurônios, as pessoas não sabem que nós temos essa caixa preta aqui? Qual é o constrangimento? Outra questão, tu não é normal. Não. Então me dá o conceito de quem é normal. E o que é normal? Me dá o conceito de uma pessoa normal. Para cada pessoa é muito único, né? Me conta, como foi esse processo de escrever? Como foi esse processo? Por que tu não escreve? É uma carta. Aí, Facundo, aí eu consultei a família, ela disse, tá bem, vamos lá. Aí eu comecei a colocar no livro. E conforme eu ia colocando no livro, fui lembrando da batalha que eu travei
para conviver e para domesticar essa doença. O caminho que eu percorri, esses quase 30 anos de convívio com a doença, não é? Sem jamais ter abdicado de rigorosamente nada, sem abdicar do trabalho, sem abdicar das minhas viagens, de rigorosamente nada. Sempre, e sem me queixar, eu nunca me vitimizei com isso. Nunca me vitimizei. Não, é um problema, vamos enfrentar esse problema, não é? Do jeito que der, com o apoio dos amigos e da família. Obviamente que eu não peguei um megafone e fui dizendo para todo mundo, olha, eu tenho o síndrome de pânico. Não, mas para os amigos mais chegados, eles sabiam que eu tinha. E eles percebiam, às vezes, tu está bem? Eu digo, não estou muito bem. Não é? E é importante porque eu tenho uma confraria, e nessa confraria, quando eu relatei o meu problema e quando eu lancei o livro, alguns dos integrantes foram descobrindo que eles, de alguma forma, tinham alguma doença. Ou era melancolia, ou era isso, ou era aquilo, ou era depressão. Eles foram descobrindo... Olha que importante, né, Hilton? Olha que importante isso. Foram descobrindo, puxa, aí eu tenho um problema, tem semanas que eu fico tão para baixo e tal, e aí iam consultar, e olha, tu tem depressão, tu tem que dar um jeito nisso aí, tu tem que tratar para não agravar, não é? E as pessoas foram descobrindo, e hoje eu recebo muito pedido de livro para as pessoas que querem comprar o livro, porque elas relatam que têm familiares, não é? Então, quando eu fiz a primeira sessão de autógrafos, que foi em Porto Alegre, ali no chalé da Praça 15, né? São vários salões ali, é bem grande. Aquilo, lotaram todos os salões, não é? Teve fila das 6 até as 10 horas, e todas as pessoas que estavam ali, ou elas tinham alguma coisa parecida, ou elas estavam comprando o livro para levar para alguém que elas conheciam que tinham algo parecido. Eu não conheço aliás, conheço uma síndrome de pânico igual a minha, uma. Eu fui a uma sessão de autógrafos em Garibaldi, e antes de começar a sessão de autógrafos, chegou um casal, pai, mãe e um filho, um rapaz de uns 23, 24 anos, para conversar comigo, e relataram, o rapaz relatou, a síndrome de pânico dele era idêntica à minha. Ele acordava no meio da noite, com falta de ar para morrer, achava que ia morrer, não podia falar em água de jeito nenhum, e tinha que sair de casa imediatamente, de pé descalço, e caminhar para a cabeça parar de girar naquela coisa, sabe? É o que acontece comigo. Parar. E aí eu disse, olha, a questão toda é que tu vais ter que procurar um terapeuta. Alguém que te encaminhe, te medique, que descubra os seus gatilhos. Aí tem uma falha que eu acho que é gravíssima, que é da nossa medicina. Um terapeuta, um psiquiatra, normalmente as consultas são caríssimas. São absurdamente caras, não é? E eles não tratam isso como uma doença, não é? Eles acham que, bom, como eles não enxergam, não está ali o corte, não está aí o problema, bom, então está bem, não é? Deveria ter disponibilizado para as pessoas de baixa renda, não é? Gratuitamente um serviço de psiquiatras bons. Bom, mas aí o Facundo, foi interessante descobrir o Facundo, porque o Facundo, hoje eu acho que ele é presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Mário Martins. O que a Fundação Mário Martins faz? Ela tem atendimentos de psiquiatras, não é? Formandos, a um custo extremamente razoável. A última vez que o Facundo falou, parece que era R$90 a sessão. Eu não tenho certeza, não é? Uhum. R$90 é possível se pagar. Tá bem. Agora, um psiquiatra bom, alguns cobram em dólar, inclusive, né?
Então, essa questão da saúde mental, ela é importantíssima. Então, quando alguém tem um problema, eu tento encaminhar via Facundo para o Mário Martins. Uhum. E eu não conheci nenhuma pessoa que eu encaminhei para o Mário Martins, nenhuma, que não tenha melhorado. Que bacana. Hilton, nós estamos num Congresso Nacional do Livro, tá? Vamos pensar e explica para as pessoas que estão nos ouvindo como foi escrever esse livro. Como foi para ti? Qual o sentimento? Quanto tempo tu demorou? Como foi escrever? Como foi fazer essa superação colocando no papel? Ivânia, eu escrevo há 43 anos. Uhum. Eu faço isto todos os dias da minha vida. Natal, Páscoa, há 43 anos, o que eu faço, o meu ganha-pão é escrever. E cada vez mais, porque agora, há muito tempo, eu tenho o blog, que eu tenho que atualizar várias vezes por dia. Antes eu tinha a coluna, eu tinha as matérias, agora eu tenho o blog. Cada vez mais tem que trabalhar mais. Eles descobrem as ferramentas, não é para facilitar a vida da gente, não. É para dar mais trabalho. A gente trabalhe mais, não é? Esse livro foi importante porque é o seguinte, eu terminei o livro, aí o Facundo me incentivou a escrever esse outro livro, Partidas. E ele me incentivou esse livro, Partidas. E agora eu estou terminando um livro de ficção solo, não é? Uau! Eu sozinho, de ficção, que é muito interessante, muito interessante. Então, olha a loucura que é essa doença do pânico. Eu, com medo de um dia não escrever mais para jornal, não escrever mais blog, que é a minha cachaça, que eu faço isso a vida inteira, eu já... Faz muito bem, faz maravilhosamente bem. Já achei um caminho para continuar escrevendo, que é escrever livros, não é? Então, esse de ficção é muito interessante e modestamente está bom. Eu tenho um ditado sobre o modesto. O modesto é modesto porque quer ouvir o elogio 2 vezes, não é? Por isso que ele é modesto. Gostei dessa. Modesto? O modesto é quando se é modesto, ele quer ouvir o elogio 2 vezes. 2 vezes. Show de bola. Adorei. Não, eu não escrevo tão bem aqui. Ele quer ouvir o elogio 2 vezes, por isso que ele é modesto. Então, não é modéstia. Já tem título próximo livro? Olha, eu estou pensando ainda no título, não é? Tá, tudo bem. Não precisa adiantar para nós, mas é importante, então, que o público saiba que está saindo um terceiro filho. É uma ficção a Saramago, tá entendendo? É nessa linha do Saramago que eu tenho. Eu sou apaixonado por escritores portugueses, não é? O Eça de Queiroz foi o primeiro escritor que eu me apaixonei. Eu achava o Eça de Queiroz... eu acho ele um monumento, né? Aí, quando eu descobri o Saramago, eu me encantei. Tem um livro... Também gosto. É excelente. Aí eu fui ler o livro do Saramago, cheguei na página 60, eu cheguei e disse, mas esse cara não sabe escrever, esse português aqui? Não tem ponto, não tem vírgula, não tem nada? Não tem ponto, não tem vírgula. Aí eu lembrei do Borges, o argentino, que dizia o seguinte, quando tu começares o livro, tu termina o livro. Aí eu digo, então eu vou terminar, mesmo contra a vontade, vou terminar. Conforme se aproximava do final, eu dizia para mim mesmo, não pode terminar esse livro não pode terminar, esse livro, eu queria... que show! A vida inteira, aquele livro. Ele é exuberante, não é? Ele é um gênio, não é? Então, esse livro, eu faço uma imitação barata do Saramago. Eu sou o Saramago, você é o Saramago paraguaio, né? Paraguai. Para. Eu sou o Saramago paraguaio, me serve.
Hilton, eu vou fazer o seguinte, eu tenho 3 publicações e eu vou te enviar o meu primeiro livro que a Simone leu. E eu quero ouvir a tua opinião num outro momento. Combinado? Combinado, Ivânia. Prazer, hein? Legal. Vou te enviar o primeiro. Simone pode falar sobre ele depois, então. Maravilhoso. Depois nós falamos, isso é verdade. Como foi, então, esse processo? Tu já estás no 3º livro. E o que tu diria para as pessoas que têm, já que tu tens essa experiência, essa bagagem fantástica, o que tu diria para as pessoas que têm o sonho de escrever? Escrevam. As pessoas... Eu sempre digo que eu não sou um escritor, eu sou um escrevinhador. A palavra escritor, ela assusta as pessoas. Ela assusta, é como dizer o seguinte, ele é um craque de futebol. Então, craque, eu não vou jogar futebol porque craque eu nunca vou ser. Não, ele é um jogador de futebol, tá bem? Então, jogador de futebol eu já posso ser, tá bem? Escrevinhador. Tá bem, escrevinhador todo mundo pode ser. Escritor eu vou deixar para uma categoria mais, não é? Então deixa os escritores na sua gaveta lá em cima. Nós somos escrevinhadores. Então é o seguinte, escrevinha do jeito que tu puderes e quiseres. Porque quando tu fores colocar no papel a tua experiência, tu estás revivendo a tua vida. Faça isso do jeito que quiseres e deixa isso para teus filhos, teus netos, as tuas memórias, do jeito que tu souberes escrever. Não faça uma análise intelectual disso, tu está escrevendo bem, tu está escrevendo mal, porque senão tu nunca vai sentar para escrever. Escreva do jeito que tu puderes e souberes. Esta que é a questão, não é? Porque as pessoas olham assim, o escritor, aí já comparam com os grandes escritores. Não, minha gente, tu não compara com nada, não te compara com ninguém. Tu é tu. Tu é tu, escreva como tu quiseres e deixa ali as tuas memórias para teus netos, para teus filhos, né? Que eles te reconheçam o teu trabalho. Então, quando eu escrevo, eu me exponho, eu coloco para fora, não é? E eu acho que todas as pessoas deveriam fazer isto. Mas eu vou repetir, a palavra escritor assusta. Ela assusta. Porque logo nos vem à mente os grandes escritores, não é? E nós tentamos nos comparar. Eu nunca tentei me comparar com rigorosamente ninguém. Eu tenho os escritores que obviamente que eu mais aprecio, não é? Mas nunca tentei ser esse ou ser aquele. Eu faço conforme diante das minhas possibilidades. E eu acho que as pessoas têm que pensar nisto. Não sabe, mas eu não vou escrever. Então é o seguinte, cria poemas, não é? Faz isso, lê de noite, não gostou? Repita no dia seguinte. Melhora, vai melhorando. Isso é uma arte, não é? É uma arte. É verdade. Onde quem escreve, como eu, há 43 anos, se eu pegar o meu texto de 43 anos e de 20 anos, realmente, eu acho que eu vou achar, poxa vida, tenho certeza que eu vou dizer para mim mesmo, eu melhorei. E se eu pegar os meus textos de hoje, daqui uns 5, 10 anos, tenho certeza que eu vou concluir o seguinte, eu continuo melhorando, né? Sim, continuamos sempre, né? A repetição, não é? É a repetição. Uhum. Então, as pessoas têm que escrever. Ela tem que escrever. Hilton, e assim, já que a gente está falando do universo da escrita, né? Como que tu entrou no jornalismo? Para o grande público compreender, tu já gostava de jornalismo? Tu entrou por acaso? Como é que foi esse teu início nesse mundo da escrita, digamos assim? Simone, se eu não fosse jornalista, eu seria jornalista. Sim! Porque eu era 13, 14 anos de idade, eu trabalhei na Rádio Garibaldi, eu era locutor da Rádio Garibaldi.
né? Olha Eu só. apresentava programas musicais e noticiários, né? Bom, aí eu vim a Porto Alegre, me formei no Champagnat, e eu tinha um professor que era o diretor do colégio, Aureliano Calvernandes, não é? Eu tenho certeza que o Champagnat me passou em matemática, física, química, porque eu não sabia rigorosamente. Até hoje eu não sei o que é isso. Para mim são coisas assim, espaciais, eu não consigo. Aí o Aureliano Filtro faz o seguinte: eu apresentava, por exemplo, tinha a peça do Marcelino Champagnat, eu era apresentador. Tinha os bailes do Champagnat, de escolha da rainha de Champagnat, eu era apresentador. Virei uma espécie de apresentador oficial do Champagnat. Né? E aí disse: tu só tem uma profissão, tu só pode ser jornalista, Simone. Sim. Não tem outro caminho, Hilda. Aí Que maravilha. eu fiz vestibular para jornalismo na PUC, e naquele A tempo família. não tinha as pessoas não eram obrigadas, a pessoa não era obrigada a terminar o curso para trabalhar. Então, no primeiro ano de jornalismo, no primeiro semestre, eu já trabalhava na Folha da Tarde. Ai, que lindo! Eu trabalhava Uhum. e trabalhava com os meus professores da PUC, o Antoninho Gonzalez e outros, né? Ai, que legal. Eles eram os Uhum. meus professores e eu já trabalhava na Folha da Tarde. Uhum. E eu comecei na Folha, e aí depois eu fui para o Correio, o Breno Caldas me levou para o Correio, não é? E Assim, tu nunca conta mais até saí. uma parte, né, Hilton, no livro Partidas, que ele te encontrou no corredor, tu conta uma parte no livro, né? Sim. E eu nunca pensei em fazer outra coisa. Aí fui para o jornal, fiquei uns 10 anos na Rádio Guaíba. Quando o jornal fechou, eu fui para a TV Guaíba, para trabalhar com o Sérgio Jockman, não é? Fiquei na televisão Guaíba uns 2 anos, eu acho, quando o doutor Renato Ribeiro, que é irmão do Carlos Ribeiro, não é? Quando ele comprou o Correio do Povo, aí eu saí da TV Guaíba e retornei para o Correio do Povo. Retornei para o Correio e para a Rádio Guaíba. Então, nesse período todo, nesses 43 anos, quando o Correio fechou, abriu um novo jornal em Porto Alegre, não estou recordado o nome. Durou pouco tempo. E me chamaram para trabalhar lá, e aí o Correio estava fechado, mas o Breno Caldas ia no jornal todos os dias. Eu fui no Breno e disse: doutor Breno, tem um jornal aí que está abrindo e tal e tal. Ele disse: olha, meu filho, me partiria o coração se tu saísse, né, do jornal. Continua aqui comigo que eu vou reabrir o jornal. Eu vou reabrir o jornal. Né? Eu continuei. Ele não reabriu o jornal, mas o doutor Renato comprou o jornal. Então eu continuei no Correio do Povo. E quando o doutor Renato foi para os Estados Unidos e na volta sentou conosco e disse que ele ia mudar o jornal, que era o tabloide aquele, não é? Porque a história do Correio, Uhum, uhum, quando fechou, ele tinha 100 mil assinantes. 100 mil, quando era o grandão. Quando o doutor quebrou, uhum. reabriu o grandão e reabriu com 100 mil assinantes. Só que um ano depois, um tempo depois, não sei exatamente quando, só estava com 40 mil assinantes, as pessoas tinham se desacostumado com isso. O mundo já era outro, né? Bom, aí Uhum, ele veio com a ideia de transformar o jornal aquele nesse jornal de hoje. Eu quase caí da cadeira, porque o jornal que ele propunha era o tamanho do espelho que a gente fazia o jornal anterior. uhum. Não pode ser. Eu rabisco aqui nessa folha, que era o espelho que a gente fazia como queria, edição, foto e tal e tal. Que hoje a gente chama de boneco, né, Hilton? Isso? O boneco era do tamanho do jornal de hoje, o boneco anterior. Isso. Aí eu disse: Uhum. não, isso aqui não tem chance de dar certo. Mas tá bem. Aí ele lançou o jornal. Um ano depois, o jornal tinha 220 mil assinantes. Olha só. Estourou a boca do balão. E Uhum. hoje, mesmo com toda esta crise, e as pessoas relegando um pouco o papel, o Correio tem mais de 100 mil assinantes
E eu sei, num período do ano passado, desse ano, o Correio foi o único jornal do Brasil que ganhou assinantes e não perdeu num determinado mês. Ganhou assinantes. E é um jornal que está conseguindo fazer, de uma forma perfeita, bem casada, esse mix entre o papel e o site. Isso. Ele está conseguindo fazer, sem abdicar do jornal de papel, ele está conseguindo fazer o site e sem que o site prejudique o jornal de papel. Não é? Ele foi encontrando uma fórmula correta. Não desmontou o jornal. Pelo contrário, fortaleceu o jornal. Porque as pessoas do interior, principalmente, elas têm necessidade de pegar o papel. É verdade. Pegar o papel. Tem que ter o papel. O Correio do Povo, elas querem o Correio do Povo em papel. Bom, e é um jornal que tem mais de 100 mil assinantes, continua com mais de 100 mil assinantes, e o site está tremendamente fortalecido. Tão fortalecido que um boletim que eu recebi no ano passado apontou que o meu blog, Simone, tinha tido num determinado mês, que eu não lembro qual num mês, 2 milhões e 300 mil acessos. Para um jornal doméstico, onde o guarda-chuva dele não é nacional, por exemplo, como um UOL, como o Globo, que é um guarda-chuva nacional que abrange, tu ter este número de acesso é uma coisa de outro mundo. É uma coisa de outro mundo, não é? Então, o jornal está conseguindo fazer muito bem esta transição. Isso é um sinal da credibilidade. Eu ia dizer isso agora. O site herdou do jornal a credibilidade. Exatamente, é verdade. Eu conheço as pessoas que trabalham no site, são belíssimos profissionais, e eles imediatamente incorporaram essa questão do crédito, da credibilidade, não é? E o site tem essa credibilidade, cresce fantasticamente, ele está com um layout novo agora, não é? E a tendência é que ele continue crescendo. E as ferramentas hoje de patrocínio, elas ajudam muito, não é? Eu, quando eu abro o site do Correio, eu fico estupefato, como tem propaganda, não é? Esses robôs que despacham propagandas, o mundo está mudando completamente. É verdade, é verdade. Se a gente descansar um mês aqui e não acompanhar, nós já estamos o bonde já passou e nós já não corremos o risco de não pegar. Ô, Hilton, quando eu viajo, por exemplo, eu faço as minhas gravações, eu gravo, eu vou com o celular, não é? Porque eu ouvi essa palavra tem uns 10 anos. O jornalista tem que ser multimídia. E quem não é multimídia corre o risco de ser escanteado. E eu, logo, me adaptei e virei multimídia, não é? Mas é complicado. Olha, tem algumas coisas, eu me divirto com algumas coisas, porque essas televisões estão tão... ou os automóveis são tão... É tanta tecnologia que eu tenho que chamar meus filhos, às vezes, para contar isso aqui, como é que é? Reconhece, amigo. Ô, Hilton, eu e tu, nós somos de uma geração que nós precisamos, de vez em quando, buscar os HDs externos, que são os nossos filhos. Olha, sabe que o meu arrependimento é ter aposentado, abrir mão, larguei. Eu não sei onde é que eu coloquei, eu dei, do meu antigo toca-discos. Porque eu domesticava direitinho, era só pegar a agulha, botar ali e acabou. Agora, eu estou no teu carro ali, quer falar no celular, aperta aqui. Esses dias eu parei o carro e digo, eu vou conseguir fazer isso aqui, eu vou conseguir fazer isso aqui, eu vou conseguir. Adorei! Eu imaginei a cena. Aí eu não vou tentar, deixa assim.
É que para essa geração que está vindo, eu tenho o Lucas tem 15 anos, né? O Matheus tem 27, eu tenho um filho maior de 36. O Lucas, ele não tem a mínima paciência comigo em relação a essas coisas. Porque ele acha... Não é só o Lucas. Ele acha que tem que saber. Ele acha como é que esses caras não sabem esse negócio ali, tá entendendo? Como é que não sabem? E eles conseguem a proeza de ouvir música, que é assim, ver, assistir televisão, jogar alguma coisa aqui e sabem tudo o que está acontecendo, né? Eu consigo só escrever. Se tiver uma outra coisa para fazer, eu não consigo. Duas coisas. Eu sempre digo que tem pessoas que não conseguem caminhar e comer chiclete balão ao mesmo tempo. Não, eu consigo. Isso eu consigo fazer. Agora, se eu escrever, eu tenho que escrever, apenas escrever. Não é? Na realidade, Hilton, essa geração, ela nasceu no meio da tecnologia. Então, isso está no DNA deles, isso é básico. E nós ainda temos aquela cultura de que se eu mexer, eu vou estragar. Tu falaste do disco, né? Do toca-disco. No toca-disco, o disco não funcionava muito bem. Bastava tu ir em alguma loja, comprava agulha, trocava agulha e voltava tudo a funcionar direitinho. Não era assim? É isso aí. O carro, por exemplo, se a bateria, troca a bateria. Se tinha um problema aqui, troca essa peça aqui. Hoje, o diagnóstico é diferente, tem que trocar todo o painel. Uma televisão, quando estragava, levava lá no eletricista, lá, o cara dava um jeito, não é? Demorava uns 15 minutos para esquentar atrás ali, o rádio, então, uns 20 minutos para esquentar. Hoje, não. A televisão estragou, pode botar fora. É verdade. Não tem mais conserto, né? Não tem mais conserto. Então, essas coisas a gente vai... Eu sou de uma geração... Compra um liquidificador, né? Tá bem, é barato. Estraga o liquidificador. Bota fora, compra outro. Eu sou de uma geração que não se fazia isso. Não, vai mandar arrumar o liquidificador. Eu sou de uma geração que não havia nada descartável. Tudo era reutilizado. E hoje, o que nós mais falamos no mundo é reutilizar as coisas, mas só que não reutilizamos nada. Descartamos tudo. Não é toda vez que o jornal me chama, eu tenho um celular que o jornal me fornece, o celular e tal. Todas as vezes que me chamam, vamos trocar de celular. Eu digo, e aí vem coisa moderna, eu já me arrepio todo, digo, não, deixa eu ficar com esse velho aqui. Muito frio! O Carlos Ribeiro, que era dono do jornal, ele lembra o seguinte, começaram a instalar os computadores no jornal. E eu achava o seguinte, isso aqui nunca vai funcionar, porque é o seguinte, eu bato aqui, vai para uma nuvem a matéria, não, isso aqui não tem chance. Na máquina de escrever, eu sei o que eu estou escrevendo, está aqui a folha, está entendendo? Levo para casa a folha e ninguém me rouba. E foram trocando, e passavam todo dia, o seu Hilton, nós temos que instalar o seu computador. Não, deixa para amanhã. Chegou um momento que todos estavam trabalhando com o computador e eu com a máquina de escrever. Aí chegou um momento que o Carlos Ribeiro mandou, olha, não, tira a máquina dele, tira. Muito bom. Aí eu cheguei no jornal e não estava mais a máquina. Eu entrei em desespero. Não, acabou a máquina e eu tô... E parece que o Conil ainda escondeu uma máquina que ele ainda ia bater na máquina escondido depois, Conil. Mas também tiraram a máquina do Conil. Mas, ô Hilton, olha só... A escrever no tal do computador. E aconteceu que eu previ um dia. Eu estou ali batendo a matéria, deu um apagão, e ninguém mais achava a matéria. Aí a célebre frase, eu não disse que isso aqui não prestava, Mas foram lá numa central, e aí o cara foi lá, recuperou a matéria, eu digo, mas que negócio é esse, tio? Como é que recuperou essa matéria? Onde é que está essa matéria, afinal? Onde é que ela estava, essa matéria? Porque as pessoas, os mais jovens, entendem, não, está na nuvem, está aqui, está ali, está bem. Agora, para um cara de quase 70 anos,
ouvi isso há 30 anos, que a matéria, que o que está aqui tem uma nuvem, onde fica na nuvem, isso era uma coisa assim. Eu tomei um susto gigantesco quando fui para a Espanha para cobrir a Olimpíada de Barcelona. E aí o Dr. Carlos me deu dinheiro para comprar um fax. Um fax. Aí eu comprei um fax. Era um chua, como a gente dizia. Era um chua, era um negócio, era uma sensação. Aí eu instalei o fax, passei. Digo, isso aqui não pode ter funcionado. Não tem chance disso aqui ter entrado lá no Brasil. Aí liguei, telefonei para... Era o tempo que caía as fichinhas. Tinha que falar rápido. Escuta, chegou uma matéria assim. Sim, está aqui, está na mesa aqui. Eu fui para casa e digo, mas não pode ser. Onde que nós estamos? Aonde nós estamos? 4 anos depois, eu fui na Olimpíada de Atlanta, aí já tinha a internet. Aí depois, eu fui fazer não sei o que no Japão, aí eu mandava as matérias do meu computador do trem, aqueles trem bala. Aí, bom, o que falta acontecer ainda? O que ainda falta acontecer? Agora nós estamos aqui nessa comunicação maluca, né? Maluca. Se botar 10 pessoas conversando, elas conversam naturalmente. O que ainda falta acontecer? O que eu ainda vou ver pela frente? E não adianta a gente parar, e não adianta ficar surpreso. Nós temos que andar com esse barco, porque esse é o barco que nós temos para andar, não é? Não adianta. É verdade. Não. É verdade. Chega de moderno. Não tem. Ô, Hilton, olha só. Einstein era um gênio, não era? Era. E Einstein, quando viu a TV, olhou para a TV e olhou para os seus amigos e disse: eu não acredito que uma família inteira vai ficar quieta olhando o que passará nessa caixinha. Agora, imagina o Einstein entrando hoje num restaurante, 10 pessoas na mesa, elas nenhuma conversando com a outra e todas trocando mensagem. Né? O Einstein seria duro. O Einstein seria duro. Imagina a cena. Imagina a cena. Nós estamos vivendo um Big Brother mundial. Nós somos fiscalizados. Há um tempo atrás, o governo retirou do ar um site onde continha os dados de todas as pessoas do Brasil. Aí me disseram, existe esse site, tem uns 2 anos. Eu entrei, botei o meu nome, Hilton Momba, endereço, trabalho, CPF, toda a minha vida estava ali. Tudo. Nós somos vigiados por câmeras, a gente não sabe onde é que estão essas câmeras, não é? Hilton, eu costumo dizer que existem satélites que sabem mais da nossa vida do que a gente mesmo. Com certeza absoluta. Porque isso é inevitável. Até, às vezes, tu vai fazer qualquer coisa, tu fala, tá recebendo propaganda nas mídias e tal. Bom, tem coisas que daqui a pouco vão estar lendo o teu pensamento, se é que já não estão e a gente nem sabe, né? Então... Se eu disser para minha esposa, Judite, que está trabalhando aqui do lado, Judite, precisamos comprar um fogão novo. Eu vou abrir meu celular, tem 200 propagandas de fogão. Exatamente. Então, esse presidente dos Estados Unidos, ele é completamente maluco, né? Ele é estrambelhado, mas numa coisa ele tem razão. Eu tenho convicção de que os aparelhos mais modernos que eu comprar, dos chineses, por exemplo, eu vou estar sendo vigiado. Eu tenho convicção disso. Que vai ter uma pecinha aqui e tal. Eu tenho certeza que nós não vamos escapar, nós não vamos fugir disso. A nossa privacidade não vai existir, é isso, né?
Não. O Datena estava falando sobre isso. Ele estava com o celular na mão e ele falou não sei o quê e já apareceu um monte de mensagens no meu sentido. Aí ele... É um absurdo isso, ele disse. Não é a primeira vez que me acontece isso. E há um tempo atrás, eu acho que foi a Record que fez uma matéria, reuniu 3, 4 repórteres numa mesa, todos com celular, para fazer um teste. Aí, vamos fazer o teste aqui. Colocaram os celulares na mesa, aí um disse, olha, eu preciso de uma máquina para lavar roupa. Não foi isso, mas uma coisa parecida. No celular de todos que estavam ali, começou a aparecer propaganda de máquina de lavar roupa. Quer dizer, nós somos vigiados nessa questão. Mas o que eu ia dizer sobre... Antigamente ainda, na redação dos jornais, havia o amansa-burro, que era nada mais, nada menos do que um dicionário, um orelhão desse tamanho. Era o amansa-burro. Então, quando a gente tinha... A palavra exceção, para mim, ela criou um trauma, porque uma vez um colunista errou o exceção e ficou uma carga tão grande sobre ele que toda vez que eu vou escrever exceção, eu olho para ver porque me dá um trauma, não é? Mas aí essa palavra me traumatizou para sempre, exceção. Aí, agora, ia lá no amansa-burro e olhava, tá tudo bem. Hoje em dia... Está escrevendo, já vai fazendo a correção. Não tem chance de errar. Se tu escrever casa com Z, ele já vai trocar, já vai colocar com S automaticamente. Não tem chance. Então, vê bem, olha a evolução. Eu, antigamente, para bater uma matéria, não é? Sobre, por exemplo, eu queria falar do jogador Braulio, para lembrar como é que tinha sido a infância dele, e tal. Eu tinha que ir na casa do Braulio. Eu tinha que ouvir o Braulio. Hoje eu vou no Google, boto ali, Braulio, aparece a vida dele desde o nascimento, o hospital onde ele nasceu, a primeira chupeta, quem é que deu para ele, aparece tudo. Mas, ao mesmo tempo que isto trouxe mais agilidade no trabalho, criaram mais ferramentas para que a gente trabalhe mais. O blog do Correio do Povo, por exemplo, foi criado em 2008. Aí o blog, quem tem blog, é um cara tem que atualizar 3, 4 vezes por dia. Nós viramos pediatras, está sempre ligado. Vai nascer o filho. Está sempre ligado, está sempre plugado. Antigamente eu saía do Correio do Povo, meia-noite, 1h, com a convicção de que eu tinha encerrado o meu trabalho. Por quê? Se morresse o presidente dos Estados Unidos às 2h, não tinha como publicar. Era só publicar no dia seguinte. Acabou o jornal. No outro dia, tu entrava no jornal às 4, 5 horas da tarde e recomeçava o teu trabalho. Hoje os sites têm plantão 24 horas. As televisões estão aí com plantões trabalhando 24 horas. Nós somos obrigados a trabalhar 24 horas. Então, quanto mais tecnologia, mais nós trabalhamos. 24 horas. É verdade. Gente, que bate-papo maravilhoso, né, Ivânia? A gente ficaria horas aqui ouvindo o Hilton, né? Mas olha só. Muito. Ele é inúmeras... o próprio personagem do jornalista, contando através da sua experiência, da sua história, fatos marcantes e que fazem dele o profissional que é hoje, o reconhecido profissional que é hoje. Parabéns, Hilton. Obrigado, Ivânia. Eu queria também compartilhar que muitas das histórias, experiências, cobertura de Olimpíadas, de Jogos Mundiais, de situações do cotidiano, o Hilton fala no livro Partidas, que é um livro maravilhoso, um livro de fácil leitura, tem histórias, ele compartilha. Também aí fica a dica, viu, Ivânia? Depois tu vai ler também esse livro, é maravilhoso. Deixa eu te colocar aqui que tu... E também recomendar para o grande público, que é um livro maravilhoso, né, Hilton? Esse livro,
esse livro, ele começa com uma história contada pelo Facundo. A história, ela é comovente. O Facundo tem um amigo que chega para ele e diz: Facundo, eu quero te comunicar, quero te pedir desculpas, mas eu vou morrer, eu preciso morrer, eu tenho que morrer. Aí o Facundo se assusta, mas por quê? Eu não consigo viver sem a minha mulher, faleceu. O nome do personagem é Edmundo Gifone. Eu conheci o Edmundo Gifone também. Tu conheceu ele, Hilton? Olha. E aí, minha esposa morreu, eu quero morrer, eu quero morrer. Eu falei, mas, Gifone, tu tem a mim, tu tem teus netos, teus filhos, não é? Mas eu não consigo viver sem ela. Não consigo. Toca na alma, né? A gente já começa, né, Hilton? Qual é o drama disso, Gifone? O drama, Facundo, é o seguinte. A última vez que eu fui visitar minha esposa, ela me olhou quando eu saí do quarto, como quem estava dizendo o seguinte: não sai, não sai, fica aqui, fica aqui. E eu saí. E quando eu cheguei em casa, ela faleceu. Então, o que ela queria é que eu tivesse ali no momento da morte dela. E eu me arrependo à morte disso. Ele fez um relato para o Facundo. Pouco depois, no dia do aniversário dela, ele faleceu realmente, o Edmundo Gifone. Então, essa história, o Facundo conta, que é a história da dor que nos provoca a perda de um amor. Não é? É muito profundo isso, porque o Facundo é um psiquiatra de primeira grandeza. Primeira grandeza. Verdade. 70 e poucos anos, de primeira grandeza. E escreve muito bem também. Então, por trás de todos os artigos do Facundo, há uma mensagem importante, não é? E ele escreve sobre tenistas, os grandes tenistas do mundo, não é? E que nós idolatramos, muitas vezes, o profissional, mas nós esquecemos a dor que ele tem que suportar, o quanto da vida ele tem que abdicar para chegar aonde ele chegou. É verdade, é verdade. Então, ele faz essa mistura toda e fica um livro leve, um livro agradável e que eu recomendo. Lê um capítulo por noite, bota na cabeceira, vai lendo devagar, não é? É muito importante esse livro. Eu adorei escrever esse livro. E foi maravilhoso, assim, eu tive a honra de editar e foi maravilhoso. Nossa, mas assim, ó, nem dá vontade de ler uma crônica por dia, Hilton. A gente começa a ler, a gente não para mais, né, gente? Eu não sei se eu me dei conta agora, nós estamos conversando há 1 hora, hein? Há 1 hora, Hilton, exatamente. Olha, pode porque falar. Era para ter 20 minutos, virou 1 hora. 20 minutos, mas é maravilhoso, a gente começa a bater papo, é muito bom, é muito maravilhoso. Na verdade, tem uma coisa, né? Tem história para contar. Né? Tem história para contar. E um assunto leva o outro, que leva o outro. É verdade. E assim, mas nós vamos continuar, Hilton, com esse projeto. Inclusive, o Congresso ele já tem a data da segunda edição, que é em abril do ano que vem, dia 23 de abril, aí entre os dias próximos ali. E nós vamos continuar abastecendo também o site e as mídias do Congresso também, que a ideia é congregar, é falar, é comunicar a importância das palavras e que elas estão no nosso cotidiano e que constroem e co-criam a nossa realidade. Então, com certeza, tu vai vir mais vezes aqui com a gente para mais bate-papos, que é maravilhoso conversar contigo. A Ivânia, nesse livro, Partidas, tem uma história curiosíssima. É uma história de profissão, não é? Eu estava fazendo a cobertura da Olimpíada de Atlanta e comecei a sentir uma dor insuportável na minha perna e fui num hospital e era um vírus, uma bactéria chamada celulites ou celulites, que é uma bactéria que invade por baixo da pele, que tira toda a água e dá uma febre muito alta e se ela entra no sangue,
tu acaba morrendo, né? Bom. Nossa! E eu acabei sendo internado no Georgia Baptist Hospital. E quem me recomendou foi o médico De Rose, que ele era do Comitê Olímpico Brasileiro, era médico do Comitê Olímpico Brasileiro, recomendou que eu fosse ali. E o filho dele que me levou, me internou ali, que era o hospital para os que trabalhavam na Olimpíada, e como eu tinha credencial, eu fui para ali. Bom, aí o Dr. Melton cuidava de mim, e eu estava mal, muito mal. E me colocaram numa maca no andar térreo, e colocaram uma injeção em cada braço, e eu estou ali, esperando que fizesse alguma coisa, não sabia o que iam fazer. E, de repente, vem duas pessoas correndo e tiram as injeções e saem comigo correndo com a maca pelo corredor, dizendo... E eu perguntando o que houve. Tem uma bomba, tem uma bomba, tem uma bomba. E me colocaram no elevador. Aí eu disse, pessoal, se tem uma bomba, me tirem do hospital. Vocês estão me colocando no elevador se tem uma bomba. Aí eles disseram, não, explodiu uma bomba no Centennial Park, tem 100 e poucos feridos, e metade dos feridos estão vindo para cá. Então, tu vais para o 5º andar, onde tu já vais ficar no 5º andar. Tu vais ficar aqui um tempo, hospitalizado. Fui no 5º andar, tinha uma televisão gigantesca, era tudo de vidro, eu via os helicópteros, porque era perto onde havia ocorrido a explosão da bomba. Botei na CNN, e tinha a enfermeira que vinha cuidar de mim, era a Zoila, era uma cubana. Então, ela me trazia informações do que estava ocorrendo, as pessoas que estavam chegando. Eu entrei na Rádio Guaíba, era o único jornalista transmitindo diretamente do hospital os acontecimentos dos fatos da Olimpíada. 200 jornalistas lá fora querendo entrar. E tu lá dentro. E eu lá dentro transmitindo tudo. Então, as Zoila dizia a informação transmitida 1 até 7 da manhã, o atentado. O atentado que virou filme. Virou filme. Agora eu adoro o diretor, o atentado virou filme. Clint Eastwood. Virou filme do Clint Eastwood, no ano passado. E aí eu saí, quando eu fui sair do hospital, veio uma enfermeira gigantesca, que era gerente. Olha, sua conta deu $5.000. Eu disse, não, $5.000, minha filha. Terceiro mundo não tem para pagar $5.000, nem aqui nem na China. Vocês me receberam aqui como membro da família olímpica. Eu tenho testemunhas. A Zoila é testemunha. A Zoila ficou quieta. Não, o senhor tem que pagar. Eu disse, vou fazer o seguinte, minha senhora. Eu vou chamar aqui o embaixador que está aqui, porque ele participou de um programa da Rádio Guaíba, ele era gaúcho. Eu vou chamar o Eduardo De Rose, que é do Comitê Olímpico Internacional, médico, e vou chamar o Fischer, que é vice-presidente da Federação Internacional de Ginástica. Eu vou chamar os três, vou relatar os acontecimentos, e vocês vão ver uma manchete no mundo inteiro da forma como os americanos tratam pessoas do terceiro mundo. Vocês me internaram aqui dizendo que esse era um hospital onde tudo seria de graça. Aí eu contraio uma doença por culpa de vocês. E aí vocês querem me cobrar essa conta? Aí elas conversaram um pouco, e aí a gerentona disse o seguinte, olha, eu acho que houve um mal-entendido. O que eu queria dizer é que tu tem que retornar aqui depois só para fazer os exames finais. O senhor está liberado, não tem problema nenhum, não tem que pagar nada. Houve um mal-entendido. Mudou tudo por causa das tuas palavras. Voltei para o Brasil. O que eu encontro na caixa de correio? A conta. Em Porto Alegre, a conta está lá na caixa de correio. Passaram um ano mandando a conta. Capaz! Aí
eu tinha que voltar para fazer uma cobertura no Canadá e tinha que passar pelos Estados Unidos. Aí eu liguei para o Degos. Degos, vem cá. Se eu passar pela alfândega, eles vão me cobrar essa conta na alfândega? Não, não vão cobrar. Vai tranquilo, vai tranquilo. Eu fui, tranquilo eu não fui, mas não me cobraram a conta. Na conta não cobraram mais, não é? Mas eles iam passar a faca no brasileiro lá, eles queriam cobrar o dinheiro, não cobraram, mas tá bem. Então, essa história de fazer uma cobertura assim, eu, ao mesmo tempo, eu lamentava, obviamente, estava assustado com a doença, mas dizia, puxa vida, que santo esse, né? Que santo que eu tenho que me colocou num hospital onde eu faço a cobertura toda. E vou ter uma história para contar a vida inteira, não é? Essa história está no livro, Simone. É verdade, essa aqui está no livro, eu ia dizer exatamente, é verdade. Que bacana, E, Autor, é interessante. O livro é maravilhoso, Ivânia. A gente vai te passar assim. Hilton, como é interessante que a gente fala aqui de técnica, de espiritualidade e de energia. E as coisas todas estão conectadas, né, Hilton? Que com certeza a gente recebe algo de algum lugar. Quando a gente vai escrever, a gente intui algo, né? E a gente está conectado, porque nós, e eu acho assim, não só nós jornalistas, mas nós às vezes temos essa percepção um pouco maior, né, Hilton, de que estamos em algum lugar, não por acaso, mas todas as pessoas no planeta estão em algum lugar com algum propósito. E a gente precisa começar a afinar essa percepção de que porque eu estou aqui no lugar, no momento, na hora, são adequados, não são adequados e por quê, né? E essas experiências querem dizer algo nas nossas vidas, né, Hilton? Nossa, com certeza tu tem aí boas influências aí. Não, eu sempre digo que eu não tenho um santo, eu tenho 2 santos. Ou mais alguns. Muito bom. Mais alguns. Hilton, muito obrigada. A gente ficaria aqui horas conversando contigo, maravilhoso. E com certeza tu vai voltar mais vezes, né, Ivânia? Eu já me sinto convidado para o próximo evento. Ai, querida. Exato. E é assim, ó, já vai guardando as histórias para o próximo evento, porque aí então elas serão cada vez mais atuais e inéditas. Porque da nossa geração, né, Hilton? A gente tem muito o que contar. É verdade, é verdade. E é muito bom compartilhar, e como tu falou lá no início, né, Hilton, a questão do legado que a gente deixa, né? Então, é isso, o momento que a gente compartilha as nossas experiências, as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas formas de vida. A gente está auxiliando outras pessoas também a entenderem, a compreenderem que os mesmos desafios todo mundo passa, um pouco mais adiante, um pouco mais, né, antes, enfim, mas de alguma forma a gente acaba também auxiliando as pessoas a também compreenderem, né, os seus processos, né, as suas superações, enfim. Hilton, muito obrigada. Nossa, maravilhoso conversar contigo, histórias incríveis, e a gente se vê mais adiante, então. Gratidão, até o próximo. Até a próxima. Gratidão, Hilton. Um abração e muito obrigado pela doação.